Existe uma forma, um outro documento que vale para depois da morte da pessoa, que recebe o nome de codicilo. Acompanhe a leitura aí. Codicilo é o ato de dispor de coisas de pequeno valor e deliberar sobre situação de natureza pessoal. O codicilo deve ser escrito pelo autor manual mecanicamente e deve ser datado e ter todas as folhas assinadas. Podem ser objeto de codicilo: disposições do funeral, legar bens móveis, joias e roupas, reabilitar o indigno, deixar verbas para o sufrágio da alma, artigo 1998 do Código Civil, reconhecimento de filhos. O codicilo será revogado se for elaborado testamento posterior a ele e não houver no testamento menção de confirmação ou modificação do codicilo. O codicilo pode ser revogado por outro e por testamento, porém não pode revogar testamento. Codicilo é um documento feito pela própria pessoa, um documento particular, em uma folha qualquer, e a pessoa vai dispor de coisas de pequeno valor. A questão é o seguinte: o que são coisas de pequeno valor? Não existe um padrão definido pelo Código Civil, não existe uma porcentagem. Alguns doutrinadores querem definir que a pessoa pode fazer por codicilo até 10% do valor da sua herança. Acontece que, em algumas situações, esta norma, esta regra, fugiria ao senso comum. Por exemplo, uma pessoa tem um patrimônio de 2 milhões de reais e ela faz um codicilo, um documento particular feito por ela mesma, sem a participação de testemunhas. O codicilo não precisa da participação de ninguém, e ele deixa um carro de 200 mil para um primo, por exemplo. Nós não podemos fugir ao senso médio, padrão médio, de que um carro de 200 mil reais, que configura 10%, não configura nem 10% da herança da pessoa, possa ser deixado por codicilo. Então, esse padrão de 10%, alguns doutrinadores querem estipular, mas não existe e tem que respeitar o padrão médio. A questão é o seguinte: codicilo só pode ser de coisas de pequeno valor. Então, o que são coisas de pequeno valor? Então, são dinheiro de pouca monta, são bens móveis que a pessoa vai deixar, uma bicicleta, um relógio. Só que nós temos que aplicar o mesmo cuidado que eu disse anteriormente. A bicicleta, hoje em dia nós temos bicicletas caríssimas, nós temos relógios caríssimos. Então, precisa respeitar o padrão médio das pessoas. Então pode ser roupas, pode ser joias. A pessoa também, por meio de codicilo, ela não somente delibera sobre questões de natureza patrimonial, mas também por questões pessoais. Por exemplo, rituais funerais, onde ela quer ser enterrada, se ela quer ser queimada, se ela quer que seja feita cultos, missas em sua homenagem, que sejam feita uma lápide em sua homenagem. Pode reconhecer filho por meio de codicilo, pode perdoar o indigno, o herdeiro indigno, que a gente já estudou no primeiro bimestre, e pode aparecer uma expressão aí que muitos de vocês podem achar esquisita, e ela é esquisita mesmo, que se chama verbas para o sufrágio da alma. Nós temos que tomar cuidado que tem algumas expressões que a gente parece que não são técnicas, mas esta é uma expressão técnica, está lá no artigo 1998 do Código Civil. Sufrágio da alma nada mais é do que homenagem à alma da pessoa. Então a pessoa vai deixar um codicilo para que seja feita missa de 7º dia, missa de um mês, que sejam acendidas velas em seu favor, coisas desse tipo. O codicilo, ele tem uma peculiaridade. A pessoa fez um codicilo no ano de 2018, por exemplo. Só que no ano de 2019, a mesma pessoa resolve fazer um testamento. Para que aquele codicilo feito em 2018 tenha validade, no testamento de 2019, o testador precisa confirmar o codicilo. Ele precisa falar: fica confirmado o meu codicilo feito no ano de 2018. Se ele não fizer a confirmação no testamento posterior, o codicilo não será cumprido. Então, se a pessoa fez um codicilo e fez um testamento posterior, precisa confirmar o codicilo naquele testamento. Nós temos, eu já expliquei a vocês, que nós temos documentos que vigoram para depois da morte da pessoa, testamento e codicilo. Acontece que a pessoa fez um codicilo no ano de 2018, fez outro codicilo no ano de 2019.
Pode revogar o anterior? Pode revogar o anterior, porque codicilo revoga codicilo. Pessoa fez um testamento em 2018, um codicilo em 2018, um testamento em 2019, o codicilo pode ser revogado pelo testamento. Então, o testamento revoga codicilo. Agora, a pessoa fez um testamento em 2019 e fez um codicilo agora em 2020 sobre a mesma natureza, sobre o mesmo bem, por exemplo, um relógio. Em 2019 ele deixou o relógio para um primo. Em 2020 ele fez um codicilo deixando o mesmo relógio para outro primo. Então, quem que vai receber o relógio? Quem vai receber o relógio nesta situação é o primo mencionado no testamento, porque codicilo não tem força para revogar testamento. Tá? Então, codicilo revoga codicilo, testamento revoga codicilo, agora codicilo não revoga testamento. Eles podem até coexistir, mas não tem força de revogação. O que é coexistência? A pessoa fez um testamento em 2019, deliberou sobre alguns bens. Em 2020, ela faz um codicilo sobre outras situações, sobre seu funeral, sobre uma bicicleta que não estava no testamento. Então, aí sim nós poderemos ter a coexistência, mas desde que eles não sejam incompatíveis. Tá? Então, codicilo não revoga testamento.